Você se deu conta, assim como eu me dei conta, de que faltam apenas 2 meses para o nosso ano terminar? Nós tivemos um ano atípico, nós tivemos um ano difícil, não é verdade? E eu gostaria de te pedir uma coisa. Compartilhe aqui conosco, né, com os nossos seguidores, o que você fez durante esse ano? Como você enfrentou as suas dificuldades? Deixa nos comentários para a gente saber, tá bom? Porque esse ano nós tivemos nossas perdas, muitas pessoas perderam os seus entes queridos, inclusive esse ano eu perdi minha mãe, muitas pessoas perderam o seu emprego, muitas pessoas tiveram problemas de saúde. Então, assim, ó, o que você fez, né? Como que você enfrentou esse ano que está chegando ao fim? Eu vou ficar muito feliz se você compartilhar a sua história conosco, tá bom? Porque assim, ó, eu queria até mesmo fazer uma pergunta para você. Você continuou caminhando em busca dos seus sonhos? Você continuou caminhando em busca das suas realizações? Como que você fez isso? Você gostaria de contar pra gente? Então eu vou esperar nos comentários, tá bom? Gente, esses dias, umas 3 ou 4 semanas atrás, eu tava olhando um desenho da Pixar. Se eu não me engano, ele é de 2018. É o Viva! A vida é uma festa, né? E eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu disse que quando nós conversamos com Deus, quando nós compartilhamos com Ele aquilo que nós queremos através da oração, Deus ele usa diversos meios para nos responder. Ele vai nos dar a resposta através de um filme, através de uma música, através de um livro e por que não através de um desenho. Né, eu olhei esse desenho, eu até relutei, porque esse desenho já é meio antigo, né? Eu relutei a olhar, mas quando eu olhei, gente, eu fiquei apaixonada. Eu fiquei assim, ó, eu fiquei emocionada com a história do desenho. Eu até mesmo chorei olhando esse desenho, eu me emocionei, né? Dei muita risada também, porque o desenho ele é divertido. Mas eu consegui tirar lições de vida através desse desenho. Né? E que lições são essas? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. O desenho ele se passa no México, o personagem principal é o Miguel, um menininho que ele sente que tem a música no sangue, ele quer cantar, ele quer tocar violão, ele quer, né? Ele sente que ele tem que fazer isso. Né? E o que acontece lá então? A bisavó dele ainda está viva, que é a Mama Inês. E quando a Mama Inês era pequena, o pai dela era músico, ele era ator. E ele saiu numa turnê, ele saiu em viagem, prometeu voltar, só que nunca mais ele apareceu, ele sumiu. A Mama Inês ela foi criada somente pela mãe dela, ela envelheceu, ela ficou doente esperando o pai voltar. Tanto é que a gente vê lá no desenho que ela é um personagem assim que ela não tem muita reação, sabe? Ela não tem reação de felicidade, de nada. Ela tá ali, né, quietinha. E no México, eles têm até um costume deles, eles têm mesmo o Dia de los Muertos, que é o Dia dos Mortos. E o que acontece nesse dia? Eles fazem um altar, eles colocam lá alguma coisa que a pessoa que morreu gostava, colocam a foto da pessoa, né? E segundo o desenho, lá no mundo dos mortos, tem uma ponte que nesse dia os mortos eles podem atravessar e ficar junto com a sua família. Só que eles têm lá tipo uma alfândega assim, né? Que eles olham lá e se a foto deles foi colocada vai aparecer ali. Então eles têm permissão para passar a ponte e lá usufruir o dia com a família. E o Miguel, ele olhando lá o altar que a família dele preparou, né? Ele vê uma foto que chama a atenção dele, porque tá a tataravó dele, tá a Mama Inês, enquanto era pequenininha, e tá o tataravô dele. Só que a foto do tataravô dele tá com a parte do rosto não tem, tá só o corpo e ele segurando um violão. E o Miguel faz uma associação, porque o ídolo do Miguel, que é o Ernesto de la Cruz, ele também foi um grande cantor, foi um grande ator,
ele tem uma estátua na cidade que ele tá segurando aquele violão que o Miguel vê lá na foto. E o Miguel, ele tem um cantinho lá, secreto dele. Ele tem um cantinho secreto onde ele tem um violão e ele toca, só ele e o cachorro sabe. Então a música na família do Miguel é proibida, é tida como uma maldição. Ninguém pode ouvir música, ninguém pode tocar nenhum tipo de instrumento. E o Miguel sai desse cantinho dele lá, de posse dessa foto que ele tirou do altar, e com o violão dele, e ele começa a cantar. Ele diz para eles: agora eu descobri, né, por que eu sou assim, por que eu quero tanto tocar, por que eu quero tanto cantar. E eu sou o tataraneto do Ernesto de la Cruz, né? E eles ficam assim todos espantados, né? E ele toca, e a avó dele diz que não vai permitir, né, que aquele homem ele abandonou a família por causa da música. Então ela não vai permitir. Ela pega o violão do Miguel e quebra no chão. Né? E o Miguel fica muito triste. O Miguel sai correndo, desesperado, chorando, né? E ele chega na praça da cidade. Na praça da cidade está tendo um concurso de música. E ele chega lá e diz que ele quer participar. Só que para participar do concurso ele teria que ter um violão. Só que ele não tem um violão, daí a moça diz pra ele: não, se tu conseguir um violão, tu pode voltar aqui que eu vou te escrever e você vai participar. E ele sai de um em um perguntando se tem um violão para emprestar, tem um violão sobrando, ninguém tem. Aí ele vai até a estátua do Ernesto de la Cruz, que é uma homenagem a ele lá na cidade, e no pé da estátua tá escrito assim, ó: agarre o seu momento. Daí ele fica pensando: agarre o seu momento. Ele fala lá com o tataravô dele, né? E ele olha, então ele sente como se o tataravô dele estivesse falando com ele: agarre o seu momento, né? E ele pega, vai até o cemitério da cidade, onde tem a capela que o Ernesto de la Cruz foi enterrado, e lá tá o dito violão. Ele entra lá, conversa com o tataravô dele, pede licença e pega esse violão. Aí, mas só que quando ele toca a primeira vez, o que acontece? Ele passa para o mundo dos mortos. Chegando lá no mundo dos mortos, ele nem sabe onde ele está, ele fica apavorado. Ele encontra a família dele, né? Aqueles que já faleceram estão lá. Daí eles olham, né? Tio fulano, tio Beltrano, né? Ele lembra das fotos que tinha lá no altar e vai fazendo associação. Aí eles dizem que o Miguel ele não está nem vivo nem morto, né? Mas ele está lá e eles não sabem explicar como. E eles vão atrás da tataravó do Miguel. Eles dizem que ela pode resolver aquele problema ali, que vai saber o que fazer, né, com o Miguel. Quando eles encontram ela tá furiosa, ela tá com problema, porque ela não consegue atravessar a ponte, né? Mas como ela tá lá brigando, como que esqueceram de colocar a foto dela? Nunca esquecem. Só que quem tirou a foto dela do altar foi o Miguel, tá no bolso dele. E ela fica muito brava. Ela diz para ele assim, que ela vai dar a benção dela para ele vai retornar, que ele não vai tocar, que ele não vai cantar, e que ele vai retornar e vai lá e vai devolver a foto dela no altar. Aí ele diz que sim. Aí ela dá a benção dela, ele volta para o mesmo lugar, para a mesma capela. E ele pega o violão e toca de novo. Então eles estão virando as costas assim, lá tá o Miguel de novo, no mundo dos mortos. Só que daí ele fala que ele quer cantar, né? E o problema da família sempre é o mesmo. A música é uma maldição, ninguém vai tocar nem cantar. Só que então o Ernesto de la Cruz também tá lá. E o Miguel pensa que é o tataravô dele. E ele foge da família, lá, a família que tá morta, né? E ele foge e embarca numa aventura, porque ele quer conhecer o tataravô dele, ele quer a bênção do tataravô dele, ele quer cantar, ele quer se apresentar. Então ele parte numa aventura emocionante. E no meio dessa aventura ele conhece o Hector. O Hector, ele tá lá no mundo dos mortos e o Hector nunca consegue atravessar a ponte. Por quê? Porque a família do Hector esqueceu dele. Então ele promete ajudar o Miguel a achar o Ernesto de la Cruz, a quem ele diz que ele conhece muito bem, e em troca, quando o Miguel voltar para o mundo dos vivos, ele coloca uma foto do Hector no altar para o Hector poder conseguir fazer a passagem. E assim se dá, enfim, né? Então, né, ele acaba encontrando o tataravô dele. O tataravô dele tem lá uma vida de sucesso, de luxo, de paparicação. Ele tem até um show para fazer para uma plateia enorme, né? E o Miguel conhece o tataravô dele, felicidade, tudo bem. Só que ele acaba descobrindo que na realidade tudo aquilo que o Ernesto de la Cruz tem, a fama, o sucesso, as músicas, os filmes que ele fez,
Ele roubou do Hector. O Hector é o verdadeiro tataravô do Miguel. Então ele esteve ao lado do tataravô dele o tempo inteiro. Até quando eles fazem uma apresentação na praça, eles têm uma afinação muito grande, uma sintonia muito grande entre eles. Porque tem o mesmo sangue, no caso, né? Mas o tataravô dele já está morto. E o Miguel descobre toda essa trama, né? O Ernesto de la Cruz, ele roubou tudo, ele roubou a vida, ele envenenou o Hector. Por isso que ele nunca retornou. Ele foi envenenado, ele foi morto, né? Aí você deve estar se perguntando assim, tá contando todo o desenho, qual é a lição, afinal de contas, que tu tirou desse desenho? Gente, eu tirei 2 lições importantíssimas desse desenho, né? A primeira lição, nunca nós devemos nos apropriar de algo que não é nosso, nunca. Por quê? Porque um dia a máscara pode cair, nós vamos ser descobertos. Lá no mundo dos mortos, no desenho, quando a pessoa não tinha a foto dela colocada no altar, que era o caso do Hector, ela era esquecida e ela sumia, ela desaparecia, virava pó, né? E quando a máscara do Ernesto de la Cruz caiu em frente a toda aquela plateia lá, né? Ele foi esquecido, ninguém queria mais saber dele. Com certeza ele ia sumir, ele ia virar pó, né? Então aquilo que nós nos apropriarmos que não é nosso, nós não vamos conseguir fazer bom uso. Nós não vamos ter a bênção de Deus. Seja lá o que for, dinheiro, objeto, qualquer coisa, né? Outra coisa, o Ernesto de la Cruz, ele era só ego, cobiça, inveja, egoísmo. Tanto é que ele tirou a vida do outro, né? E nós não somos todos um. A lição que eu tomo é essa. Quando alguém conquista alguma coisa, nós devemos nos alegrar junto com essa pessoa. Não ficar com inveja ou raiva dela porque nós não conseguimos adquirir as mesmas coisas. Não! Vamos celebrar, vamos ficar felizes junto com aquela pessoa. É essa a lição que eu consegui tomar. Então é muito importante isso. Aquilo que a gente tem potencial, nós vamos conseguir. E todos nós temos esse potencial para alcançar os nossos objetivos e podemos ficar felizes com isso, nós conquistamos. O segundo ponto é que muitas vezes nós temos um sonho. E para algumas pessoas esse sonho parece impossível. Muitas vezes até dentro da nossa família, quando a gente fala que quer alguma coisa, mas tu não vai conseguir, tu não é capaz, isso não é para ti. Então, gente, olhando esse filme, o Miguel correndo atrás dos objetivos dele e alcançando, não desista dos seus sonhos, faça acontecer, agarre o seu momento, use o seu potencial. Você pode, você tem esse potencial. Né? Lá no desenho os objetivos do Miguel foram alcançados, porque quando ele retornou para o mundo dos vivos, ele ajudou a Mãe Inês a lembrar do pai dela, do Hector, né, que já estava sumindo, né, e ele ganhou luz novamente. Ele teve a chance de atravessar a ponte e vir comemorar junto com a família dele. Né? Então, gente, não desista dos seus sonhos. É um simples desenho. Mas a gente olhando esse desenho, a gente pode ver muitas coisas que estão querendo serem ditas pra gente. Né? Lembre-se, o poder está em você. Eu posso ensinar aqui no canal diversas técnicas, eu posso ensinar diversas coisas, eu posso falar sobre muitas coisas que funcionam comigo. Mas o potencial, o poder é seu, é você que vai fazer acontecer. Para cada pessoa as coisas funcionam de uma forma. Talvez para mim funcione, talvez para você não. Funciona outra técnica, outro tipo de coisa. Mas o importante é não desistir. Não desistir dos nossos sonhos. E lembrar-se sempre. Você nasceu para ser feliz. E isso está nas suas mãos. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado por estar junto comigo, tá bom? Beijo, você nasceu para ser feliz.